Bom dia, pessoas livres. Vejam os livros. Hoje nós vamos iniciar nosso segundo momento da nossa playlist Metodologia Filosófica. E para tratar desse segundo momento, é importante, e eu marquei aqui, voltando àquela nossa folha de anotações, a caneta, de preferência, que conclusões nós chegamos na nossa conversa anterior. Acho que 3 são importantes a serem anotadas. Primeira, a leitura de textos filosóficos e científicos é a condição necessária de uma cultura filosófica científica pessoal. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a história da ciência e da filosofia é científica, é filosófica ou não é nenhuma das duas coisas. E ler um texto é repensá-lo. Essa é a terceira coisa. E repensar é pensar. Então, a terceira anotação, ler um texto é repensá-lo. E pensar e repensar é pensar. Então, 3 pontos importantes da nossa leitura anterior. E hoje, vamos trabalhar como é que nós lemos os textos científicos filosóficos. A primeira coisa para ler os textos filosóficos científicos, dependendo do seu campo, eu aqui vou priorizar, claro, a filosofia, que é o meu campo, mas cada um dentro daquele campo que vai sair do ensino médio ou que está seguindo dentro da universidade já, e que vai ser a sua dedicação de vida, que vai ser a sua relação difícil durante a sua formação, vai seguir para ler os textos. Então, a primeira coisa para ler os textos científicos filosóficos, vamos anotar, é frequentar a biblioteca, ou a biblioteca. Frequentar os livros. Então, é preciso dispor dos livros. E isso cada vez mais está difícil, porque nós estamos sufocados no universo da internet. E sem ler esses livros, nós não vamos avançar cientificamente ou filosoficamente. Muitas vezes nos acostumamos, nos acostumamos com as fotocópias dos professores ou com o envio de arquivos através de WhatsApp, de redes de internet de todos os tipos, e esquecemos essa função fundamental que é a frequentação aos livros. Por isso que nós não podemos deixá-los morrer. Então jamais nenhuma dessas práticas, ou de WhatsApp, ou de fotocópias, ou de redes sociais, redes de internet, que viabilizam livros eletrônicos, substituirá a frequentação direta de um livro. E nisso, não é suficiente descobrir somente um livro. Você precisa descobrir muitos. Você precisa frequentar assiduamente as bibliotecas. Durante esses 45 anos, talvez, que eu frequento as escolas, como aluno e como professor, fundindo aí os 2 momentos, provavelmente, cada dia da minha vida, desses 45 anos de frequentação, de 6 a 10 horas por dia, eu estava dentro de uma biblioteca, ou de várias bibliotecas. Era necessário que eu estivesse na biblioteca todos os dias, às vezes até aos domingos. Quando eu encontrava uma biblioteca no domingo aberta, eu ia para a biblioteca.
né? Para fazer o quê? Para me habituar à disposição das estantes, para folhear os livros de modo direto, para conhecer diversos autores, diversos livros, para retirar e devolver esses livros regularmente. Então essa prática de tomar o livro à mão, né, como eu faço aqui com esse, né, é fundamental, né? Sem essa prática, nós não podemos nos habituar a esse esforço da leitura ser algo fácil, ser algo ritual, ser algo, tornar a biblioteca a sua própria casa, né? Então isso é muito importante, tanto para aqueles que vão se dedicar à filosofia, como aqueles que vão se dedicar às ciências nas suas mais variadas modalidades. Um segundo ponto, né? O primeiro foi a biblioteca, o segundo, formar uma biblioteca pessoal, né? Isso hoje, é claro, está cada vez mais difícil, dado o preço, né, que os livros custam. Mas nós temos, enquanto estudantes, enquanto profissionais dos mais diferentes campos, de priorizar aquilo que é fundamental para a nossa vida acadêmica, né? Então adquirir os livros, comprar os livros, para que você possa anotar, rabiscar, passar longas horas lendo uma página, lendo 2 páginas, lendo um capítulo, voltando a eles, demarcando coisas que você não entende com caneta, com lápis, com pincel, né, se for o caso, né? Eu particularmente prefiro poupá-los, né? Ou eu fazia a lápis muito levemente, né, para que depois eu pudesse apagar. É a tal de ver o livro como uma joia que não pode ser maculada, não pode ser riscada, não pode ser danificada de modo algum. Mas isso é muito importante. E às vezes, né, você precisa encarar o livro como algo que te faz viver, né? Então jamais você pode se negar a comprá-lo, né? É preciso adquiri-lo. E uma coisa importante, né? É preciso adquirir os livros, tanto os que são exigidos pelas disciplinas, pelos cursos que você frequenta, como também aqueles que são essenciais ou fundamentais tanto para as áreas de filosofia quanto para as áreas de ciência. Então, por exemplo, eu que sou da área de filosofia, era fundamental que eu tivesse livros de Platão, de Aristóteles, de Descartes, de Kant, de Nietzsche, etc. E aí, para cada ciência, né, para a medicina, para a literatura, para a pedagogia, para o direito, né, para cada ciência há autores que são fundamentais. Mas é claro, né, aqui para cá para nós, né, os da filosofia acabam sendo fundamentais para diversas ciências também, né? Em relação a textos secundários, né, vocês vão aprender isso dentro dos cursos de vocês, dentro das áreas de vocês. Eles também são fundamentais, né, para que você possa ver como as pessoas, né, como os autores, como os intelectuais, tratam os textos fundamentais, né, como é que eles escrevem sobre os textos fundamentais. Isso é algo que vocês vão aprender dentro dos próprios cursos. E essas sínteses, né, dos textos fundamentais, elas acabam te mostrando como agir dentro do métier da sua ciência. Agora, para os que pensam em se aprofundar, por exemplo, tanto no campo da filosofia quanto no campo da ciência, há os textos que são referências, né? São edições de referência. Então essas edições de referência, elas muitas vezes elas são referência porque elas estão escritas na língua original. Então isso é uma coisa que você vai precisar aprender outras línguas.
No caso dos que trabalham com filosofia, o grego, né, você não vai talvez aprender grego literalmente, né, com todas as possibilidades de fala, de cultura, de escrita, de proximidade cultural com os determinados lugares da Grécia. Mas a leitura do texto grego, para os que trabalham com filosofia, ela precisa existir um pouco, razoavelmente bem, né? Para que você possa não se deixar perder por certos termos técnicos, né? Por certas expressões que somente a língua original traz. Agora, isso também, no campo das outras ciências, vai exigir que você também saiba, e também da filosofia, um pouco de inglês, um pouco de alemão, um pouco de francês, porque há autores de referência que estão nesses idiomas, né? Então, algo que você jamais poderá deixar de lado é aprender línguas, né? Aprender como ler em outras línguas. Isso, hoje em dia, talvez seja facilitado de algum modo, pela dedicação que as pessoas têm a outros idiomas, principalmente ao inglês, mas também dentro da universidade, quando nós tínhamos, e eu acho que em algumas ainda hoje tem, a disciplina de leitura de textos científicos filosóficos, é um tipo de aprendizado extremamente importante para que você possa circular nos livros de língua original. Então você não pode deixar isso também de lado. Então, nesse último ponto, né, o ponto da biblioteca pessoal, nós paramos aqui e vamos anotar 4 coisas. É preciso, primeira delas, frequentar as bibliotecas. Segundo, construir uma biblioteca pessoal. Terceiro, iniciar-se nos livros de referência. E quarto, aprender línguas vivas e antigas. Ou voltar a estudá-lo, né? Voltar a aprender. Porque isso vai dar um suporte a você fundamental no crescimento, né? Tanto filosófico quanto científico. Então eu paro por aqui hoje. Eu acho que esses pontos dentro da metodologia filosófica é fundamental, né? Porque é uma metodologia que é filosófica e é científica. Essa é a nossa playlist, Metodologia Filosófica. Frequentamos muitos livros, como vocês puderam ver ao longo dessas filmagens, dessas leituras nossas. Hoje eu abri, né, o nosso vídeo com os livros que nós estamos lendo aqui no canal, com exceção, claro, do Vladimir Jankelevich, Primeiras e Últimas Palavras. Eu fico por aqui, forte abraço a todas e a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima.